Meu nome é Wendy Thomas. Tenho 29 anos. Sou enfermeira registrada. Deixe ela ir. Não vamos pagar pela cirurgia, meu pai disse ao médico enquanto eu estava em coma, com tubos na garganta e o coração mal batendo. Ele falou como quem cancela uma assinatura. Sem hesitar, sem a voz tremer. Assinou a ordem de não reanimar às 23h18 de uma terça-feira. Não porque os médicos disseram que eu não tinha mais salvação, mas porque o setor de faturamento disse o valor. Foi só isso que bastou, um número. E quando acordei 3 semanas depois, machucada, cheia de hematomas, mal conseguindo levantar a própria cabeça, descobri que a ordem de não reanimar nem tinha sido a pior coisa que ele fez enquanto eu estava inconsciente. O que fiz nas 24 horas seguintes não mudou apenas a minha vida, derrubou a dele. E ele nunca imaginou, porque esqueceu uma coisa sobre mim. Antes de continuar, peço que curta e se inscreva, mas apenas se você realmente se conectar com esta história. Agora, deixe-me voltar 7 meses antes, ao dia em que minha avó morreu e tudo começou a desmoronar. Eu nasci com um buraco no coração, uma comunicação interventricular, como o cardiologista chamava. Eu tinha 4 anos quando abriram meu peito. A cirurgia durou 11 horas. A conta levou 20 anos para meus pais esquecerem. Ou melhor, levou 20 anos para minha mãe esquecer. Meu pai nunca esqueceu. Você sabe quanto custou para esta família, Wendy? Eu tinha 8 anos quando ele disse isso pela primeira vez. Eu tinha pedido um par de tênis novos. O meu estava rachado na sola e minhas meias ficavam molhadas toda vez que chovia. Ele estava sentado à mesa da cozinha com uma pilha de contas médicas. Nem levantou os olhos. $214 mil. Foi isso que você custou. Eu não ganhei os tênis. Aos 12 anos, parei de pedir qualquer coisa. Aos 15, cuidava de 3 crianças nas casas do nosso quarteirão para pagar meu próprio material escolar. Aos 18, assinei meu primeiro empréstimo estudantil sozinha, enquanto minha irmã mais velha, Meredith, arrumava as malas para a universidade estadual que meus pais pagariam integralmente. Ninguém questionava. Meredith ganhou um carro aos 16. Eu andava de ônibus. Meredith teve a faculdade paga. Eu ganhei um plano de parcelamento. Meredith comemorava aniversários em restaurantes. Eu ganhava bolo de caixa e um cartão assinado apenas pela minha mãe. E eu aceitava tudo isso. Essa é a parte mais difícil de explicar. Eu não sentia raiva. Eu realmente acreditava que devia a eles. Meu pai repetiu tantas vezes: você custou tudo a esta família, que a dívida parecia tão real quanto a cicatriz no meu peito. Eu a carregava como carregava meu crachá de enfermeira todos os dias, sem nem pensar. A única pessoa que nunca mencionou essa dívida foi minha avó, Lillian. Lillian Price morava sozinha em uma pequena casa de tijolos na Elm Street, em Norristown, Pensilvânia. 2 quartos, um banheiro e uma cadeira de balanço na varanda que rangia quando o vento soprava. Ela viveu ali por 41 anos, criou minha mãe naquela casa, enterrou meu avô a partir dali e manteve o jardim vivo durante todos os invernos desde então. Comecei a visitá-la todos os sábados quando tinha 23 anos, recém-formada em enfermagem e afogada em dívidas estudantis. Eu dirigia 40 minutos para ir e 40 para voltar, levava compras para ela, media sua pressão, sentava naquela cadeira de balanço da varanda e a ouvia falar sobre tudo e sobre nada. Ela nunca disse: você me deve. Dizia coisas como: me conta como foi sua semana, minha querida. Você comeu hoje? E uma vez, já perto do fim, com as mãos tremendo e a voz quase no sussurro, disse algo que eu não entendi. Eu já resolvi algumas coisas para você, Wendy. Quando chegar a hora, um homem chamado Kessler vai te encontrar. Eu sorri e apertei a mão dela. Achei que estivesse confusa. Às vezes ela ficava assim, ou pelo menos era o que eu acreditava. Ela tinha 84 anos. Presumi que fossem os remédios falando. Meu pai odiava que eu a visitasse. Você está desperdiçando gasolina, ele dizia. Ela nem lembra seu nome. Era mentira. Lillian esteve lúcida até o último suspiro. Ela se lembrava de tudo, inclusive de coisas que meu pai gostaria que ela esquecesse. Ela morreu numa quinta-feira de março. Quietamente, dormindo, naquela casa de tijolos na Elm Street.
Meu pai organizou o funeral, pequeno e rápido. Não deixou que eu lesse uma homenagem. Seja breve, disse na porta da funerária. Não vamos fazer espetáculo. Fiquei na última fileira e me despedi em silêncio. Lilian tinha dito que Kessler me encontraria. Eu não fazia ideia de quem era Kessler. Ainda não. Seria preciso um coma, uma ordem de não reanimação assinada e 4 dias numa cama de hospital para que aquele nome significasse alguma coisa. 3 meses depois do funeral de Lilian, eu estava dirigindo para casa após um plantão noturno de 12 horas no hospital. Eram 4h17 da manhã. Rota 202, chuva leve. Lembro do relógio no painel porque estava calculando quantas horas poderia dormir antes do próximo turno. 6, se eu pulasse o café da manhã. 5, se tomasse banho. Nunca mais fiz esse cálculo. A caminhonete avançou o sinal vermelho a 80 km por hora, bateu na lateral do motorista com tanta força que a estrutura do meu carro se dobrou como papel. Não lembro do barulho. Não lembro do vidro estilhaçando. Disseram que fiquei consciente por cerca de 90 segundos após o impacto, tempo suficiente para o paramédico me ouvir dizer meu nome. Depois, nada. Inchaço cerebral traumático, 4 costelas quebradas, hemorragia interna. A equipe do pronto-socorro do St. Catharines, meu próprio hospital, o lugar onde eu batia ponto 5 dias por semana, me abriu em menos de 1 hora. Mas o sangramento não parava. Era necessária uma segunda cirurgia, um especialista, mais tempo no centro cirúrgico, e alguém precisava autorizar. Eu não tinha marido, nem filhos. O contato de emergência na minha ficha do hospital era o mesmo nome que estava ali desde os meus 18 anos, porque meu pai insistiu. Gerald Thomas, parente mais próximo. Ligaram para ele às 22h30 daquela noite. Ele chegou às 22h47. Sei o horário exato porque a recepção registrou. Ele não foi direto para o meu quarto. Ele não perguntou à enfermeira como eu estava. Não perguntou se eu sentia dor, se estava com medo ou se tinha acordado em algum momento. Foi direto ao setor de faturamento e fez uma única pergunta: quanto isso vai custar? Eu soube do que aconteceu depois por uma mulher chamada Patricia Walsh. No St. Catharines, todos a chamavam de Pat. Ela era chefe de enfermagem, 28 anos de experiência no hospital, voz rouca como cascalho e uma memória que não deixava escapar nada. Pat estava no posto de enfermagem quando meu pai saiu do faturamento e encontrou o Dr. Richard Hale, o cirurgião responsável pelo meu caso. Ela ouviu cada palavra. A segunda cirurgia, meu pai perguntou, qual é a estimativa? O Dr. Hale respondeu, entre 180 e 240 mil, dependendo das complicações. O seguro cobriria uma parte, mas ainda haveria um valor alto a pagar do próprio bolso, principalmente porque meu pai era consignatário de algumas das minhas contas médicas antigas. Ele fez questão disso quando eu tinha 18 anos. Eu achei que fosse um gesto de cuidado. Era uma coleira. Meu pai não piscou. Ela não tem procurador de saúde, disse. Eu sou o pai dela. Sou quem toma as decisões. O Dr. Hale assentiu com cautela. Era o protocolo quando não havia um representante registrado. O parente mais próximo assume. E então meu pai disse, deixe ela ir. Não vamos pagar pela cirurgia. Pat me contou depois que o Dr. Hale não respondeu de imediato. Ficou encarando meu pai por um longo tempo. Meu pai não desviou o olhar. Ela foi um peso financeiro a vida inteira, ele acrescentou. Não reanimar. E assinou a ordem de não reanimação. A mão dele estava firme, sem hesitação. Colocou a caneta sobre a mesa, perguntou se havia mais algum documento que precisava assinar e caminhou em direção ao elevador. Não passou no meu quarto. Não olhou através do vidro. Não se despediu. Pat ficou atrás do balcão do posto, segurando a borda com as 2 mãos. Disse que os nós dos dedos ficaram brancos. Disse que teve vontade de gritar. Mas não gritou. Fez algo melhor. Sentou-se e abriu meu arquivo de funcionária. Todo enfermeiro do St. Catharines preenche um pacote de emergência quando é contratado: contatos, seguro, alergias e a designação de um procurador de saúde. A maioria das pessoas pula essa última parte. Eu não pulei.
3 anos antes daquela noite, eu tinha nomeado Deborah Owens como minha procuradora de saúde. Deborah era minha melhor amiga da época da faculdade de enfermagem. Morava a 45 minutos dali, em Cherry Hill, Nova Jersey. O nome dela estava claramente registrado no meu arquivo, nome completo, telefone, vínculo. Pat encontrou a informação em menos de 2 minutos. Ligou para Deborah às 23h14. Deborah atendeu no segundo toque. Pat explicou tudo: o acidente, o coma, a cirurgia que precisava de autorização e um pai que acabará de assinar um documento para deixar a própria filha morrer. Deborah não fez perguntas. Apenas disse: estou indo. E dirigiu por 90 minutos debaixo de chuva. Ela entrou no St. Catharines às 0h51 com a carteira de motorista na mão, uma cópia do termo de procuração que guardava no arquivo do escritório e as mãos ainda tremendo. Revogou a ordem de não reanimação. Autorizou a cirurgia. O Dr. Hale entrou no centro cirúrgico menos de 1 hora depois. Meu pai já estava em casa naquela altura, dormindo. Não fazia ideia de que a DNR tinha sido anulada. Pelo que ele sabia, as máquinas seriam desligadas e o hospital ligaria pela manhã com a notícia. Pat não ligou. Deborah também não. Ninguém ligou. Antes de terminar o plantão, Pat fez mais uma coisa. Abriu um relatório interno de ocorrência, daqueles que são registrados quando um funcionário presencia uma violação de protocolo. Documentou cada palavra que meu pai disse, os horários exatos, a assinatura da DNR e o fato de ele ter afirmado falsamente que eu não tinha um procurador de saúde. Registrou tudo, desligou o computador e ficou sentada sozinha na sala de descanso por 20 minutos. Gerald Thomas foi para casa naquela noite acreditando que a filha estaria morta pela manhã. Dormiu tranquilamente. E no dia seguinte cometeu o segundo erro. O que lhe custaria tudo o que possuía. Meu pai acordou esperando uma ligação do hospital. Um horário de óbito, talvez algum formulário para assinar. Ele já tinha ensaiado o que diria às pessoas. Eu consigo imaginar, a voz embargada, a mão sobre o peito. Nós a perdemos. Os ferimentos eram graves demais. Mas a ligação não veio. Não porque alguém tenha avisado que eu estava viva. Ela simplesmente não veio. E, em vez de ligar para o hospital, em vez de ir até lá ver a filha mais nova, Gerald Thomas passou aquela quarta-feira de manhã fazendo outra coisa. Ele foi roubar minha casa. Há algo que eu não sabia na época. Algo que só descobri semanas depois. Minha avó, Lillian, já havia transferido a casa de Norristow para o meu nome antes de morrer. A escritura foi feita pelo advogado pessoal dela. Tudo legalizado, registrado no cartório do condado. Meu pai não fazia ideia de que isso existia. O que ele sabia era que Lillian tinha morrido. A casa estava vazia e alguém iria reivindicá-la. Então ele garantiu que se alguém fosse ele. Ele apareceu com um documento de procuração. Minha assinatura estava lá exceto que eu nunca tinha assinado aquilo. Ele copiou minha caligrafia de antigos formulários médicos, aqueles que me fez assinar quando eu tinha acabado de completar 18 anos e não sabia nada da vida. Levou a procuração falsificada a um tabelião conhecido dele, um homem chamado Cal, que lhe devia um favor e não fez perguntas. Cal carimbou. Naquela mesma tarde, Gerald deu entrada na transferência da escritura no cartório do condado. Na quinta-feira, a casa estava no nome dele. Na sexta-feira, ele entrou em um banco e fez um financiamento usando a casa como garantia. $280 mil liberados em menos de uma semana. O dinheiro não foi para pagar minhas contas médicas. Não foi para nenhuma poupança. Foi para quitar dívidas de jogo. Dívidas que ninguém da nossa família, da nossa igreja ou do nosso bairro sabia que existiam. Ele não sabia que a casa já estava no meu nome. Não sabia como ela tinha ido parar ali. E certamente não sabia nada sobre o homem que minha avó chamou de Kessler. Mas há uma coisa sobre assinaturas falsificadas, elas só se sustentam enquanto ninguém olha de perto. E alguém estava prestes a olhar com muita, muita atenção. Eu abri os olhos numa terça-feira, 3 semanas depois do acidente. A luz era branco-azulada, daquele tipo que só existe em hospital. Forte demais, fria demais, sem nenhum calor. Eu conhecia aquela luz.
Trabalhei sob ela por 6 anos, mas nunca tinha estado deste lado. Minha garganta ardia. O tubo de respiração já tinha sido removido, mas eu ainda sentia onde ele estivera, como um hematoma por dentro do peito. Minhas costelas doíam a cada respiração. Meu braço esquerdo estava imobilizado com uma tala. Tudo parecia pesado. Até piscar exigia esforço. O primeiro rosto que vi foi o de Pat. Não o do meu pai. Não o da minha irmã. Pat. Ela estava perto da janela, braços cruzados, observando os monitores. Quando percebeu que eu tinha acordado, não se assustou nem correu até mim. Puxou uma cadeira para o lado da minha cama e se sentou. Segurou minha mão. O aperto era firme e quente. Você está segura, ela disse. Eu preciso te contar algumas coisas. Não agora. Quando você estiver pronta. Tentei falar. Minha voz saiu áspera, quase um sussurro. Quanto tempo? 3 semanas. A cirurgia foi bem. Você vai ficar bem. Fechei os olhos de novo. Não porque estivesse cansada, mas porque tentava lembrar como tinha ido parar ali. A caminhonete. O sinal vermelho. O impacto. A porta se abriu. Meu pai entrou às 14h17 daquela tarde. As enfermeiras registraram o horário. Eu sei porque depois conferi. Ele ficou parado na porta por um instante. Observei seu rosto com atenção. Havia algo ali, um lampejo que durou meio segundo antes que a expressão se reorganizasse em algo mais suave, mais ensaiado. Eu já tinha lido milhares de rostos na UTI. O medo de perder alguém é diferente do medo de ser pego. Ele veio apressado até a minha cama, segurou minha mão. Lágrimas escorriam pelo rosto. Ah, minha querida, ficamos tão assustados. Graças a Deus. Graças a Deus você está bem. Eu olhei para ele, para as lágrimas, para o lábio trêmulo. Oi, pai, respondi. Meredith enviou flores naquela noite, um buquê genérico comprado pela internet. Não apareceu. 2 dias depois, eu já conseguia sentar sozinha na cama. Pat esperou a troca de turno da tarde, quando o corredor ficava mais silencioso e a porta podia permanecer fechada sem que ninguém perguntasse o motivo. Ela puxou a mesma cadeira para perto da minha cama. Não se sentou imediatamente. Ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse decidindo por onde começar. Só fala, Pat. Ela se sentou. Na noite do seu acidente, seu pai veio ao hospital. Eu sei. Ele disse que esteve aqui todos os dias. Não esteve. Ele veio uma vez. Naquela noite. Falou com o Dr. Reio. Perguntou sobre o custo da sua cirurgia. Eu não a interrompi. Mantive a mão imóvel sobre o cobertor. Ele disse ao Dr. Reio que você não tinha procurador de saúde. Afirmou que era o único responsável pelas decisões. E então assinou uma ordem de não reanimação. O quarto ficou em silêncio. O monitor apitava ao meu lado. Contei 3 bips antes de conseguir falar. Ele assinou uma DNR? Sim. Para mim? Sim. O que exatamente ele disse? Pat sustentou meu olhar. Disse, deixe ela ir. Não vamos pagar pela cirurgia. Ela foi um peso financeiro a vida inteira. Fechei os olhos. Não porque estivesse surpresa, mas porque finalmente tinha palavras para algo que senti durante toda a minha vida. A forma de uma verdade que eu sempre soube, mas nunca tinha ouvido em voz alta. Eu era um item de despesa. Um custo. Um número numa conta que nunca parava de crescer. Abri os olhos. Como eu estou viva? Encontrei sua procuração no seu arquivo de funcionária. Deborah Owens. Liguei para ela. Ela veio dirigindo no meio da noite e autorizou a cirurgia. Está registrado o que ele fez? Relatório de ocorrência aberto e protocolado. As palavras exatas dele, com horário. Fiquei encarando o teto por um longo tempo. Depois olhei para Pat. Me dá meu celular. Ela abriu a gaveta da mesa de cabeceira e me entregou o aparelho. Liguei.
32 chamadas perdidas do meu pai. 11 de Meredith. Passei por todas sem retornar. Abri os contatos e encontrei um nome que eu não ligava há meses. Um nome que minha avó tinha me dado. Kislir. O telefone tocou 2 vezes. Aqui é Donald Kessler. A voz era calma, controlada, o tipo de voz que já leu 10.000 documentos e não se surpreende com nenhum. Senhor Kessler, meu nome é Wendy Thomas. Acho que minha avó... Senhorita Thomas, ele me interrompeu com gentileza, estou tentando falar com você há 4 meses. Apertei o telefone com mais força. Minhas costelas protestaram. Não me importei. Ele explicou que Lillian Price tinha ido ao escritório dele 2 anos antes de morrer. Sentou-se diante da mesa dele, lúcida, olhar atento, e disse que queria fazer um testamento não com o advogado da família, não com ninguém que o genro pudesse conhecer, mas com ele, em caráter privado, reconhecido em cartório pela própria equipe dele e lacrado. O testamento era simples, a casa na Elm Street, em Norristown, para Wendy Marie Thomas, exclusivamente. Uma conta fiduciária com $85.000 para Wendy Marie Thomas, exclusivamente. Nenhum outro nome. Nenhuma condição. Foi homologado há 5 meses, Kessler disse. O tribunal confirmou. A transferência da escritura para o seu nome foi registrada oficialmente. Enviei cartas registradas para o seu endereço. Todas voltaram. Liguei para o número listado. Alguém me disse que você tinha se mudado para outro estado e que não queria ser contatada. Meu pai. Foi a voz do meu pai ao telefone dizendo a Kessler que eu tinha ido embora. Estou no hospital, Sr. Kessler. Sofri um acidente de carro. Fiquei em coma por 3 semanas. Houve uma pausa. Sinto muito em saber disso, senhorita Thomas. A casa, eu disse. Ela ainda está no meu nome? Uma pausa mais longa. Deixe-me puxar o registro atual da escritura. Retorno sua ligação em até 1 hora. Desliguei e deixei o telefone sobre o peito. Pat ainda estava no quarto, parada perto da porta. Antes de encerrarmos, Kessler tinha dito, sua avó me disse que você ligaria. Ela falou, Wendy sempre resolve. É só dar tempo. 1 hora. Foi tudo que Donald Kessler precisou para descobrir o que meu pai tinha feito e para o meu plano começar. O telefone tocou 53 minutos depois. A voz de Kessler estava diferente agora. Ainda controlada, mas com uma tensão por baixo. A tensão contida de um homem que acabou de ler algo que não esperava. Senhorita Thomas, a escritura da propriedade da sua avó foi transferida do seu nome há 3 semanas. Fiquei olhando para o soro no meu braço, contando as gotas. 1, 2, 3. Transferida para quem? Gerald Thomas, seu pai. Usando uma procuração. Eu nunca assinei nenhuma procuração, Sr. Kessler. Eu sei que não assinou, porque tenho a escritura original da partilha do inventário. Seu nome reconhecido em cartório pelo meu escritório. Nenhuma procuração foi autorizada pela senhora ou registrada por meio da minha firma. Então é falsificada. Essa é a minha avaliação. Sim. E tem mais. Fiz uma pesquisa de ônus sobre o imóvel. Um financiamento foi registrado contra ele há 6 dias. $280.000. O número ficou no quarto como uma terceira presença. Eu conseguia ouvir a respiração de Kessler do outro lado da linha, esperando. Ele usou a casa como garantia, eu disse. Usou. Peguei a caneta da mesa de cabeceira. Minha mão não tremia. Não sei por quê. Talvez porque nada daquilo fosse realmente surpresa. Talvez porque eu tivesse passado 29 anos aprendendo exatamente quem meu pai era. E aquilo era apenas a lição final. Anotei todos os números que Kessler me deu, o valor do financiamento, a data do registro, o nome do credor, o número do selo do cartório. Senhorita Thomas, a senhora quer prestar queixa? Ainda não. Quero ver até onde isso vai primeiro. Há mais uma coisa, ele acrescentou. Sua avó deixou uma carta para a senhora, lacrada. Ela pediu que eu a entregasse pessoalmente, somente à senhora.
Coloquei a caneta sobre a mesa. Quando o senhor pode vir ao hospital? Amanhã de manhã, às 9. Estarei aqui. Desliguei, anotei o último número e então me virei para Pat, que tinha permanecido em silêncio perto da janela o tempo todo. Pat, a que horas meu pai assinou a DNR? 23h18. Anotei isso também. Gerald Thomas visitou a filha na tarde seguinte com um buquê de rosas amarelas e um pote de plástico com pão de banana que Meredith tinha feito. Colocou os dois sobre a mesa ao lado da minha cama, beijou minha testa e sentou-se com o suspiro de um homem carregando um fardo enorme. Ele era bom nisso. Na atuação. Eu tinha assistido a essa performance a vida inteira. Em reuniões de pais e mestres, nos almoços da igreja, nos jantares de fim de ano, o pai cansado, o provedor silencioso, o homem que sacrificou tudo e nunca reclamou. Os médicos dizem que você sai daqui em uma semana, ele disse, apertando minha mão. Nós vamos cuidar de tudo. Obrigada, pai. Desta vez, Meredith veio. A primeira visita desde o acidente. Ficou aos pés da minha cama, celular na mão, com um sorriso tenso que não chegava aos olhos. Ficamos tão preocupados, ela disse. Eu não dormi por semanas. Eu olhei para ela. Ela olhou para a janela. Meu pai se inclinou para a frente, a voz baixa e calorosa. A voz que ele usava quando queria que você se sentisse acolhida. Não se preocupe com as contas médicas, querida. Vamos resolver isso em família. É isso que as famílias fazem. É isso que as famílias fazem. O homem que assinou minha ordem de morte estava sentado ao lado da minha cama, segurando minha mão, falando sobre família. Em família, eu repeti. Apertei a mão dele de volta. Sorri. Ele sorriu também, satisfeito. Achou que o roteiro estava funcionando. Ficaram 40 minutos. Gerald falou sobre o clima, sobre o time dos Phillies, sobre um vazamento que tinha consertado para um cliente no sábado. Meredith olhou o celular 11 vezes. Depois foram embora. Observei a porta se fechar atrás deles. Fiquei imóvel por 10 segundos. O quarto em silêncio. Então peguei o celular e liguei para Kessler. Senhor Kessler, quando o senhor pode vir? Traga a carta. Donald Kessler chegou às 9 da manhã seguinte. Era mais baixo do que eu imaginava. Um homem discreto, de terno cinza, óculos de armação prateada e uma pasta de couro que parecia ter décadas de uso. Apertou minha mão com cuidado, atento ao acesso do soro, e puxou uma cadeira para o lado da cama. Sua avó falava da senhora com frequência, ele disse. Em toda reunião, mencionava seu nome. Abriu a pasta. Dentro havia um envelope pardo lacrado. A caligrafia de Lilia na frente. Apenas meu nome, Wendy. Rompi o lacre com cuidado. Dentro havia uma única folha dobrada em 2 partes. A letra dela era fina, mas firme. Ela escreveu aquilo quando ainda conseguia segurar uma caneta. Wendy. Eu sei que seu pai vai tentar pegar tudo, como já fez ao longo dos anos. Minha pensão, minhas economias, coisas que nunca te contei porque não queria destruir a família. Esse foi o meu erro. Não cometa o mesmo. A casa é sua. O dinheiro é seu. O Sr. Kessler tem toda a documentação. Não deixe ninguém tirar o que é seu. Nem mesmo seu pai. Principalmente seu pai. Você é mais forte do que eu, minha querida. Sempre foi. Desculpe por não ter dito isso enquanto ainda podia segurar sua mão. Eu chorei pela primeira vez desde que acordei. Desde o acidente. Desde as palavras de Pat. Desde cada revelação fria que tinha se acumulado sobre a outra como tijolos. Chorei não porque era fraca, mas porque minha avó me enxergou. Inteira. E tinha se preparado para esse momento do jeito que fazia tudo na vida, em silêncio, com cuidado e com um amor que não precisava de aplausos. Kessler esperou. Quando me recompus, ele colocou uma pasta grossa sobre o cobertor ao meu lado. O testamento original, os registros do inventário, a transferência da escritura no meu nome e a certidão mostrando o financiamento que meu pai tinha feito contra o imóvel. Você tem tudo o que precisa, ele disse. O que quer fazer?
Sequei o rosto e me sentei mais ereta. Minhas costelas protestaram. Eu não me importei. Quero fazer isso da maneira certa. Quero fazer isso publicamente. E quero que esteja resolvido antes de domingo. Kessler ergueu uma sobrancelha. O que tem domingo? A igreja faz o encontro comunitário mensal. Meu pai é diácono. Ele nunca falta. 5 dias depois de eu ter acordado, recebi alta. Ainda estava dolorida, lenta, com hematomas em lugares que nem conseguia ver. Mas eu conseguia andar, conseguia pensar e conseguia tomar decisões. Era isso que importava. Meu pai chegou às 10 da manhã para me buscar. Trouxe uma mala. Você vai ficar lá em casa até se recuperar, ele disse. Não perguntou. Anunciou, como sempre fazia. Sem espaço para discussão. É gentil da sua parte, pai. Mas a Débora vai me buscar. Ela tem um quarto sobrando. O rosto dele mudou. Não drasticamente. Gerald Thomas nunca deixava a máscara cair por completo. Mas os cantos da boca se contraíram. Você prefere ficar na casa de uma estranha em vez de com a própria família? Ela não é estranha. É meu contato de emergência há 3 anos. Algo se moveu atrás dos olhos dele. Um cálculo. Mas não se encaixou. Ele não ligou os pontos com a procuração. Ainda não. Tudo bem, disse ele. Pegou a mala que tinha trazido e saiu sem se despedir. Naquela noite, Meredith mandou mensagem: o pai está chateado. Depois, você está sendo ingrata. Depois de tudo que lhe passou. Coloquei o celular na mesa. Não respondi. No apartamento da Débora, sentei à mesa da cozinha e liguei para Kessler. Revisamos toda a linha do tempo. Ele confirmou os registros. Ação judicial para anular a escritura fraudulenta. Boletim de ocorrência por falsificação. Notificação ao banco sobre a disputa de titularidade. Tudo pronto. Tudo organizado. Domingo, eu disse. Domingo, ele concordou. Naquela noite, meu pai ligou. Quase não atendi, mas precisava ouvir. A propósito, ele disse, num tom casual, quase ensaiado, a casa da vovó Lilian. Eu tenho cuidado da parte do inventário. Não se preocupe com isso. Explico quando você estiver melhor. Ele estava me testando. Medindo o terreno. Tentando descobrir se eu sabia. Tudo bem, pai, respondi. Obrigada por cuidar disso. Desliguei e deixei o celular virado para baixo sobre a mesa. Débora me observava da porta da cozinha. Como você consegue fazer isso? Ela perguntou. Como consegue soar tão calma? Prática, eu disse. 29 anos de prática. Deixe-me contar sobre a igreja do meu pai. A primeira igreja comunitária Grace fica em uma rua arborizada num subúrbio a oeste da Filadélfia. Tem uma torre branca, paredes de tijolo vermelho e um estacionamento que enche todo domingo antes das 9h45. Cerca de 120 pessoas frequentam semanalmente. Famílias, aposentados, pequenos empresários, professores, aquele tipo de congregação onde todo mundo sabe seu nome, o nome dos seus filhos e o que você levou no último almoço comunitário. Gerald Thomas era diácono ali havia 15 anos. Recebia as pessoas na porta. Lia as escrituras no púlpito. Organizava o café da manhã dos homens. Apertava a mão de cada pessoa depois do culto, olhava nos olhos, perguntava sobre os filhos. Quando a igreja precisou de um telhado novo, Gerald liderou a campanha de arrecadação. Quando o aquecedor de alguém quebrou em janeiro, Gerald consertou de graça e não aceitou um centavo. O pastor David o mencionava nos sermões, um homem de fé e sacrifício. Essa era a frase. Eu a tinha ouvido tantas vezes que parecia ranger nos meus dentes. Todo primeiro domingo do mês, a igreja realizava um almoço comunitário no salão social. Mesas dobráveis, travessas de comida, pratos de papel, um microfone em pé na frente para que as pessoas compartilhassem bênçãos e pedidos de oração. Gerald sempre falava. Sempre discursava sobre gratidão, sobre família, sobre o que significava dar sem esperar nada em troca.
120 pessoas acreditavam em cada palavra. O domingo seguinte seria o primeiro do mês. Liguei para Kessler no sábado à noite. Você pode estar lá ao meio-dia? Estarei às 11h30. Desliguei e me sentei no sofá da Débora. Minhas costelas ainda doíam quando eu respirava fundo demais. Os hematomas nos meus antebraços tinham passado de roxo para amarelo. Eu já conseguia andar sem fazer careta, devagar, mas ereta. Eu não estava planejando um escândalo. Estava planejando uma conversa. Mas quando há 120 pessoas na sala, toda conversa vira palco. Domingo de manhã, 7h. Acordei antes do despertador. Fiquei em frente ao espelho do banheiro da Débora e me observei. O hematoma ao longo da minha mandíbula quase tinha desaparecido. O de baixo do meu olho esquerdo estava num tom verde claro. Minha clavícula ainda doía quando eu levantava o braço demais. Eu parecia alguém que tinha sido atropelada por um caminhão porque eu tinha sido. Vesti uma camisa branca de botões e calça social preta. Simples, limpa, sem joias, exceto os pequenos brincos de prata que Lilia me deu no meu aniversário de 21 anos. Prendi o cabelo, lavei o rosto e não me preocupei com maquiagem. Peguei a pasta parda que estava sobre a mesa da cozinha. Dentro, cópias do testamento de Lilia, a escritura original no meu nome, os registros do condado mostrando a hipoteca do meu pai e o relatório do incidente, com partes ocultadas, que Pat havia me fornecido aquele com as palavras do meu pai impressas em tinta preta no papel timbrado do hospital. Coloquei a pasta na bolsa. Débora dirigiu. Não conversamos muito. Ela entrou na rua da igreja às 11h20 e estacionou perto do fundo do estacionamento. A torre branca refletia o sol. Tem certeza disso? Ela perguntou. Nunca tive tanta certeza. Ela apertou minha mão. Aconteça o que acontecer lá dentro, eu vou estar aqui fora. Eu assenti, abri a porta do carro e desci. Kessler já estava lá. Eu vi perto da entrada, terno cinza, pasta de couro na mão, parado ao lado do mastro da bandeira com a paciência de um homem que cobra por hora e não tem outro lugar onde precisa estar. Ele me viu e fez um único aceno de cabeça. Atravessei as portas da frente. O culto já tinha começado hinos, ar morno, cheiro de carpete antigo e café. Deslizei para o último banco e me sentei. Meu pai estava na primeira fileira. Ele se virou ao ouvir a porta, me viu, e o rosto se iluminou. O pai orgulhoso, o diácono agradecido, o homem de fé e sacrifício. Levantou a mão e acenou. Eu acenei de volta. Um aceno pequeno. Paciente. Meredith estava sentada ao lado dele. Ela olhou para mim. Não acenou. O culto terminou ao meio-dia. A congregação seguiu para o salão social, um espaço amplo de teto baixo, luzes fluorescentes e mesas dobráveis organizadas em fileiras. Assadeiras de macarrão ao forno e de vagem com molho. Pratos de papel empilhados ao lado de uma torre de guardanapos. O microfone em pé na frente, ligado a uma pequena caixa de som que zumbia baixinho. Geraldi já estava lá na frente. Ele sempre estava. Parado ao lado do microfone, mãos entrelaçadas à frente do corpo, esperando o burburinho diminuir. 120 pessoas encontraram seus lugares. Cadeiras arrastaram sobre o piso de linóleo. Crianças corriam entre as mesas. Ele deu 2 toques no microfone. Boa tarde a todos. Quero começar com algo pessoal hoje. A sala silenciou. Como muitos de vocês sabem, minha filha mais nova, Wendy, sofreu um grave acidente de carro no mês passado. Ela ficou em coma por 3 semanas. Os médicos não tinham certeza se ela sobreviveria. Ele fez uma pausa. Ele era bom em pausas. Mas Deus é fiel. E hoje, Wendy está aqui conosco. Ele se virou e gesticulou na minha direção. Eu estava de pé perto da parede do fundo. Todas as cabeças se viraram ao mesmo tempo. Palmas. Palmas calorosas e sinceras. Uma mulher na segunda fileira levou a mão ao peito. Um senhor idoso assentiu com a cabeça. Como o pai Geraldi continuou, com a voz embargada no momento exato, não há nada mais aterrorizante do que quase perder um filho. Eu rezei todas as noites. Eu nunca saí do lado dela.
Senti as palavras pousarem no meu peito. Não como uma ferida, mas como uma chave girando dentro de uma fechadura. Eu nunca saí do lado dela. Ele disse isso para 120 pessoas que não tinham motivo algum para duvidar. Família é tudo, ele declarou. É isso que sempre ensinei às minhas filhas. Ele olhou para mim. Sorriu. Abriu os braços levemente, o gesto universal de um pai esperando um abraço. Eu sorri de volta. Caminhei em direção a ele. A sala observava com olhos suaves e cheios de expectativa. Pai, eu disse, alto o suficiente para que as 3 primeiras fileiras ouvissem. Posso dizer algumas palavras? Ele não hesitou. Não podia hesitar. Não diante de 120 pessoas que acabavam de me ouvir chamar de milagre. Claro, querida. Ele me entregou o microfone. O sorriso dele era largo, confiante. Ele deu um passo para o lado, mãos cruzadas atrás das costas, desempenhando perfeitamente o papel de coadjuvante. Eu envolvi o microfone com os dedos. Ele ainda estava morno do toque dele. Não olhei para o meu pai. Olhei para a sala. Obrigada a todos pelas orações. Sou realmente grata por estar aqui de pé. Mas preciso corrigir algo que meu pai acabou de dizer. A sala ficou imóvel. O sorriso de Gerald diminuiu 1 grau. Meu pai não rezou ao lado da minha cama. Ele esteve no hospital uma única vez, na noite do acidente. Não foi para saber como eu estava. Ele foi primeiro ao setor de cobrança. Depois falou com o meu cirurgião. Senti Gerald se mexer ao meu lado. Não virei o rosto. Ele perguntou quanto custaria a cirurgia. E quando informaram o valor, ele disse, e estas são as palavras exatas, documentadas em um relatório de ocorrência do hospital: deixa ela ir. Não vamos pagar pela cirurgia. Ela foi um peso financeiro a vida inteira. Silêncio. Não o silêncio confortável, mas aquele que pressiona os tímpanos. Depois ele assinou uma ordem de não reanimar. Alguém no meio da sala puxou o ar com força. Uma mulher na primeira fileira levou a mão à boca. Eu estou viva porque uma colega, uma enfermeira daquele hospital, encontrou minha procuração de saúde e ligou para minha amiga no meio da noite. Minha amiga dirigiu 90 minutos debaixo de chuva para autorizar a cirurgia. Não foi meu pai. Não foi minha irmã. Foi uma amiga. Gerald deu um passo à frente. Wendy, pare. Você não sabe o que está dizendo. Eu não terminei, pai. Este não é o lugar. Você escolheu uma igreja para mentir. Eu estou escolhendo a mesma igreja para dizer a verdade. Você está confusa. A medicação. Eu tenho os registros do hospital aqui comigo. A sala não se moveu. Ninguém pegou água. Ninguém olhou o celular. 120 pessoas prendiam a respiração. Gerald parou de falar. A porta lateral do salão se abriu. Donald Kessler entrou, terno cinza, pasta de couro na mão, sem pressa. Não procurou lugar para sentar. Caminhou direto até a frente, colocou a pasta sobre a mesa dobrável mais próxima e ficou ao meu lado com a autoridade silenciosa de um homem que já tinha feito aquilo 1000 vezes. Meu pai o viu e, pela primeira vez na minha vida, a primeira vez de que me lembro, eu vi Gerald Thomas parecer genuinamente com medo. Não irritado. Não ofendido. Com medo. Este é o Sr. Donald Kessler, eu disse ao microfone. Ele era o advogado da minha avó, Lillian. Um murmúrio percorreu a sala. O nome de Lillian ainda significava algo ali. Ela frequentou aquela igreja por 30 anos. Minha avó me deixou a casa dela e suas economias em um testamento reconhecido em cartório e homologado pela justiça há 5 meses. Fiz uma pausa para que aquilo se assentasse. Meu pai não sabia de nada porque minha avó não confiava nele para administrar isso. Gerald abriu a boca. Fechou. Enquanto eu estava em coma, continuei. Meu pai falsificou minha assinatura em uma procuração. Ele transferiu a casa para o nome dele e fez uma hipoteca de $280 mil usando o imóvel como garantia. Um suspiro coletivo ecoou pela sala. Então, perto das mesas do fundo, uma travessa caiu no chão. A mão de alguém tinha afrouxado. Um garfo bateu no linóleo com um estalo seco. A voz de Gerald saiu mais alta agora, tensa.
Isso é mentira. Eleanor deixou aquela casa para a família, não só para você. Kessler abriu a pasta. Tirou um único documento, o testamento original, e o ergueu de modo que as pessoas nas primeiras fileiras pudessem ver o selo do cartório. Eu tenho o testamento original aqui, Sr. Thomas, disse ele, com a voz firme, quase gentil. Deixe exclusivamente para Wendy Marie Thomas. O seu nome não aparece em nenhum lugar deste documento. Gerald olhou para Meredith. Meredith estava encarando o chão. Eu abaixei o microfone por um instante e falei diretamente com meu pai. Não sussurrando, não gritando. Apenas falando. Eu não estou aqui para humilhar você, pai. Estou aqui porque você tentou me deixar morrer. E, quando isso não deu certo, você me roubou. Gerald se virou para a sala. O maxilar estava travado, os olhos varrendo o ambiente à procura de um aliado, um rosto amigo, qualquer pessoa que ainda estivesse do lado dele. Ela está sob medicação pesada, disse, com a voz controlada, mas apertada. Não sabe o que está dizendo. Isso é um assunto privado de família. Ninguém respondeu. A sala era um muro de braços cruzados e olhos fixos. Então uma voz surgiu da última fileira, um homem que eu não reconheci. Então por que há um advogado aqui, Gerald? Gerald não respondeu. Seus olhos se voltaram para o pastor David, que estava perto da mesa do café, mãos nos bolsos. Gerald, disse o pastor, em tom baixo, acho que todos nós deveríamos ouvir isso até o fim. Gerald se mexeu. Mudou de estratégia como sempre fazia quando a autoridade não funcionava. Amoleceu a postura, baixou os ombros, deixou a voz falhar. Eu sacrifiquei tudo por esta família. As contas médicas da Wendy quase nos levaram à falência quando ela era criança. Eu fiz o que achei que era melhor. Eu não levantei o microfone. Apenas falei de onde estava, com clareza, como se falasse com um paciente que evita encarar a verdade. Você fez o que era mais barato, pai. Há uma diferença. Você não faz ideia da pressão que eu estava sofrendo. As dívidas, os... Ele parou. Percebeu o que quase tinha dito. A boca se fechou como uma porta. Meredith se levantou da cadeira. O rosto estava pálido. Pai, para de falar. Gerald segurou o braço dela. Conta para eles, Meredith. Diz que eu estava tentando proteger a família. Meredith se soltou. Olhou para mim. Depois para o chão. Depois para a saída. Eu não consigo fazer isso, disse. Ela caminhou em direção à porta. E, ao passar por mim, perto o suficiente para que só eu ouvisse, sussurrou 6 palavras que vou carregar pelo resto da vida. Eu mesma deveria ter ligado para Débora. Então ela se foi. Eu vi a porta se fechar atrás da minha irmã. A sala inteira ainda estava olhando para mim. Voltei-me para a congregação. Não estou contando isso para destruir meu pai. Estou contando porque, por 15 anos, ele ficou nesse microfone dizendo a vocês quem ele é. Acho que vocês merecem saber a verdade. Depois me virei para Gerald. Ele agora estava quase encostado na parede. As mãos caídas ao lado do corpo. O diácono confiante que tinha aberto o encontro não existia mais. No lugar dele havia um homem menor do que eu jamais o tinha visto. Pai, é isso que vai acontecer. Minha voz estava firme. Eu não precisava do microfone para aquela parte. A sala estava silenciosa o suficiente para se ouvir uma página sendo virada. O Sr. Kessler protocolou ontem uma ação na Justiça do Condado para anular a transferência da escritura, porque ela se baseia em uma procuração falsificada que eu nunca assinei. O maxilar de Gerald se contraiu. O banco que concedeu a hipoteca já foi notificado de que o título está sob disputa. O empréstimo está congelado. A mão esquerda dele começou a tremer. Eu registrei um boletim de ocorrência na sexta-feira. Falsificação e fraude. O tabelião que reconheceu firma no seu documento também está citado. Ele deu meio passo para trás. Você terá que devolver os $280.000 integralmente ou enfrentará acusações criminais. A voz de Gerald saiu áspera, quase um sussurro. Você mandaria o próprio pai para a prisão? Eu o encarei diretamente. Sem vacilar.
Você assinou um papel para deixar a própria filha morrer. O salão social prendeu a respiração. Uma criança lá no fundo perguntou algo à mãe e foi rapidamente silenciada. Eu não estou mandando você para lugar nenhum, pai. Estou dando a você a chance de consertar isso. É mais do que você me deu. Kessler fechou a pasta com um clique suave. Os documentos já estão protocolados na justiça, Sr. Thomas. Isto não é uma negociação. Gerald olhou ao redor da sala pela última vez. Eu acompanhei o movimento lento do rosto dele, girando de pessoa em pessoa. Eram pessoas que ele conhecia há anos. Jim Callahan, cujos canos ele consertava todo inverno. Susan Merritt, que levava café para ele depois de cada sermão. Robert Dill, o outro diácono, que estivera ao lado dele em todas as campanhas de arrecadação por uma década. Todos o encaravam de volta. Ninguém desviou o olhar. Ninguém se moveu em direção a ele. Gerald se sentou não em uma cadeira, mas na mesa dobrável mais próxima. Cobriu o rosto com as mãos. Robert se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Firme, não carinhosa. Gerald, acho que você deveria ir embora. Gerald se levantou. Caminhou até a porta. Seus sapatos não fizeram som algum no linóleo. Na soleira, ele se virou e me olhou. Os olhos estavam vermelhos. A boca aberta, como se quisesse dizer alguma coisa. Uma frase final, algo que tivesse o mesmo impacto dos discursos dele. Nada saiu. Ele foi embora. Eu coloquei o microfone sobre a mesa mais próxima. Minhas mãos estavam firmes. Minhas costelas doíam. Eu não me importava. Desculpem por interromper o domingo de vocês, eu disse à sala. Minha avó, Lillian, amava esta igreja. Ela teria querido que a verdade fosse dita aqui. Duas mulheres se aproximaram e me abraçaram. Um homem que eu não conhecia apertou minha mão sem dizer uma palavra. Pat, que tinha chegado discretamente antes do culto e permanecerá o tempo todo perto da mesa de café, cruzou meu olhar do outro lado da sala e fez um único aceno firme com a cabeça. Então alguém tocou meu braço, uma mão pequena, marcada pelo tempo. Eu me virei. Uma senhora de cabelos brancos, cardigan fechado, óculos pendurados por uma corrente no pescoço. Sou Doris Brennan, ela disse. Eu e sua avó nos sentamos juntas todos os domingos por 20 anos. Eu assenti. Não confiava na minha voz. Ela falava de você toda semana. Tinha tanto orgulho, Wendy. Nunca parava de falar de você. Eu passei a vida inteira achando que era invisível naquele lugar, que ninguém no mundo do meu pai jamais tinha realmente me visto. Lillian garantiu que isso não fosse verdade. Em 24 horas, tudo que Gerald Thomas havia construído começou a desmoronar. O banco congelou a hipoteca na manhã de segunda-feira. Antes do meio-dia, um advogado do departamento de fraudes da instituição ligou para Kessler. O título do imóvel foi marcado como disputado. O empréstimo, suspenso. Gerald não podia acessar os recursos. Não podia refinanciar. Não podia vender. Os $280 mil que já tinha gasto tinham desaparecido e agora a dívida era exclusivamente dele, sem garantia real. O Tribunal do Condado aceitou a ação de Kessler para anular a transferência da escritura. Gerald recebeu a intimação em casa naquela mesma tarde. Um oficial de justiça bateu à porta às 15h15. A vizinha estava pegando a correspondência e assistiu a tudo. A polícia abriu uma investigação formal por falsificação e fraude. O tabelião, Cal, foi citado no relatório. Até terça-feira, Cal já tinha contratado seu próprio advogado e estava colaborando com os investigadores. Gerald estava sozinho. A notícia correu pela igreja mais rápido do que qualquer sermão jamais correrá. Na noite de terça-feira, por votação unânime do conselho, Gerald foi convidado a deixar o cargo de diácono. Robert Dill ligou pessoalmente para ele. Gerald não discutiu. Nem apareceu à reunião. Os clientes da empresa de encanamento começaram a cancelar. 3 na segunda-feira, mais 5 até quarta. A maioria era membro da igreja. Um deles, Jim Callahan, enviou uma única mensagem: não volte à minha casa. Gerald me ligou às 10 da noite. Eu atendi.
Você me destruiu, ele disse. A voz estava vazia, sem nada por dentro. Não, pai. Você destruiu a si mesmo. Eu só parei de encobrir você. Ele desligou. Ligou para Meredith em seguida. Ela não atendeu. E mais uma coisa veio à tona naquela semana. Kessler encontrou durante uma verificação de rotina dos meus registros. 3 anos antes, Gerald havia alterado o beneficiário do meu seguro de vida de Débora para ele mesmo. Minha assinatura estava no formulário. Eu nunca assinei aquilo. Ele tinha um plano para cada versão da minha morte e nenhuma delas incluía me salvar. Meredith me ligou 3 dias depois. Eu estava sentada no sofá da Débora, com uma bolsa térmica sobre as costelas e uma xícara de chá esfriando na mesa, quando meu telefone vibrou. O nome dela apareceu na tela. Fiquei encarando por 2 toques completos antes de atender. Wendy. A voz dela estava pesada. Ela tinha chorado. Eu preciso dizer uma coisa. Então diz. Eu sabia da ordem de não reanimar. Eu estava na sala de espera quando o pai foi falar com o médico. Ele me contou o que ia fazer. Eu não o impedi. Eu não disse nada. Deixei o silêncio fazer o que o silêncio faz. E a casa, eu também sabia. Ele me prometeu $85.000 se eu ficasse quieta. E você ficou. Sim. Enquanto eu estava em coma. Sim. A voz dela falhou. Eu tinha medo dele, Wendy. Sempre tive medo dele. Eu sei que isso não é desculpa. Não é. Ela começou a chorar de verdade, como quando éramos crianças. Um choro desorganizado, alto, sem controle. Eu lembrava daquele som. Antes, ele me fazia querer consertar o mundo por ela. Eu não estou pedindo que você me perdoe, ela disse. Eu sei que não mereço. Você tem razão. Não merece. Não agora. Houve uma pausa longa. Eu ouvi a respiração dela, irregular, fina. Mas eu não vou fingir que você não existe, Meredith. Se você quiser reconstruir alguma coisa comigo e não com o dinheiro do pai, você sabe onde me encontrar. Ela ficou em silêncio por um tempo. A vovó Lillian também me mandou uma carta, disse, por fim, em voz baixa. Eu me endireitei no sofá. Ela escreveu, eu te amo, Meredith, mas você é parecida demais com seu pai. Escolha diferente. A linha ficou muda por um instante. Você escolheu diferente? Perguntei. Ela não respondeu. Porque nós duas já sabíamos a resposta. Perdão não é algo que eu deva a ninguém. Mas a porta não está trancada. Está apenas fechada. Ela vai ter que bater. Um mês depois, a escritura da casa de Lillian estava novamente no meu nome. O tribunal anulou a transferência numa quarta-feira. Kessler me ligou às 10 da manhã com a decisão. Eu agradeci. Agradeça a sua avó, ele disse. Depois fez uma pausa e acrescentou, ela teria adorado ver você naquele salão. Gerald enfrentou acusações criminais, falsificação em 3º grau, fraude e fraude hipotecária. O advogado dele aconselhou um acordo, liberdade condicional, restituição integral, sem prisão se cooperasse. Gerald aceitou. Não tinha escolha. As provas eram esmagadoras, e Cal, o tabelião, já tinha contado tudo aos investigadores. Gerald vendeu a casa para cobrir a dívida. Não foi suficiente. O saldo restante o acompanharia por anos. Ele se mudou para a casa do irmão, em Allenton. Soube disso por Meredith, que soube por um primo. Não confirmei. Não precisei. Meredith perdeu 2 contratos imobiliários com membros da igreja. Não perdeu a licença. Não foi acusada de nada. Não assinou documento algum. Mas as pessoas lembram. As pessoas sempre lembram. Eu voltei ao trabalho em meio período no começo. Pat reorganizou a escala para que eu fizesse apenas turnos diurnos nos primeiros 2 meses. Ela não fez alarde. Apenas me entregou a nova escala e disse, bem-vinda de volta, Thomas. Num sábado no fim de outubro, dirigi até Norristow. Estacionei na Elm Street.
Caminhei até a casa de tijolos, com o balanço rangendo na varanda e o jardim um pouco selvagem demais. Girei a chave na porta da frente, minha chave, na minha porta, e entrei. Lavanda. Foi o primeiro cheiro que senti. Os sachês de lavanda da Lilia, guardados em cada gaveta e armário. O perfume de uma mulher que tinha planejado tudo. A foto dela estava sobre a lareira. Nós duas no balanço da varanda, semi-cerrando os olhos contra o sol. Não lembro quem tirou aquela foto. Sentei na cadeira de balanço dela. Não liguei a TV. Não olhei o celular. Apenas fiquei ali. Pela primeira vez, eu estava numa casa que era minha. Não porque eu tivesse conquistado a aprovação de alguém, mas porque alguém me amou o suficiente para garantir que eu ficaria bem. Eu costumava acreditar que ser uma boa filha significava absorver tudo que minha família jogasse em mim. Cada insulto, cada chantagem emocional, cada vez que meu pai me lembrava do quanto eu tinha custado a ele, eu engolia tudo e ainda dizia obrigada. Porque achava que era isso que o amor exigia: silêncio, gratidão, obediência. Eu estava errada. Estabelecer limites não é vingança. É sobrevivência. E, às vezes, sobreviver se parece com um homem silencioso de terno cinza, uma pilha de documentos reconhecidos em cartório e a coragem de ficar diante de 120 pessoas e dizer: foi isso que realmente aconteceu. Eu não odeio meu pai. Odiá-lo significaria que ele ainda controla o que eu sinto. Ele não controla. Não mais. Ele é apenas um homem que fez escolhas terríveis, movido por dívidas que tinha orgulho demais para admitir e por um vício que tinha vergonha demais para enfrentar. Isso não desculpa o que ele fez. Mas explica por que eu não preciso mais carregar o peso dele nos meus ombros. Se você está ouvindo essa história e se reconhece em algum ponto dela, na culpa, no silêncio, na crença profunda de que deve algo a quem te feriu, eu quero que você escute isto com clareza. Você não deve a ninguém a sua saúde. Você não deve a ninguém a sua casa. E, definitivamente, não deve a ninguém a sua vida. Minha avó Lilia me ensinou isso. Não com discursos, não com gritos, mas com uma carta, uma casa e um advogado chamado Kessler. E, só para constar, eu ainda vou à igreja. Uma igreja diferente, o mesmo Deus, uma congregação menor, café melhor e eu me sento na primeira fila. Não porque eu precise ser vista, mas porque terminei de me esconder no fundo. Obrigada por ficar comigo até o fim. Se a história da Wendy tocou você ou fez lembrar alguém que você ama, deixe um comentário. Que limite você estabeleceu que mudou a sua vida? Eu adoraria ouvir a sua história. E, se quiser mais histórias como esta, dê uma olhada na descrição. Tem outra esperando por você e acho que você vai se conectar ainda mais. Inscreva-se e nos vemos na próxima.